E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal para falarmos de boas empresas. Nós temos grandes lucros, nós temos mais dividendos, mais Datacom, semana importante aí com muitas novidades entre as empresas. A temporada de resultados está a todo vapor e essa é a hora, né, de sabermos aí como que as empresas estão se comportando junto às adversidades do cenário econômico atual. Então, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. E vamos lá, direto ao assunto com as empresas. BB Seguridade, a empresa divulgou seus resultados, foram mais de 2 bilhões de lucro líquido aí reportados pela empresa, uma alta de 24,5%. As linhas de negócio da BB Seguridade de maior destaque, né, que puxaram o lucro para cima e ficaram com a Brasilseg, puxando o lucro, né, batendo aí mais de 1 bilhão no trimestre, a Brasilprev contribuindo aí com 528 milhões, subindo mais de 80% na comparação anual. Depois a BB Corretora, que vem se mantendo aí com bom resultado, atingiu 791 milhões, uma alta aí de 5%. E dentre as linhas de negócio ainda nós temos aí, né, a Brasilcap batendo aí 73 milhões, uma alta de mais de 90%. E falando de Selic, né, nós tivemos também aí o resultado financeiro consolidado, que bateu 460 milhões, quase 100% de alta na comparação anual. Segundo a empresa, né, esses números impulsionados aí pelo IGPM, né, no caso a deflação do IGPM, né, e também a variação positiva do IPCA. Então é aquele negócio, né, empresa defensiva em todos os cenários, olhando aí a evolução do lucro, né, a empresa retoma o crescimento depois de um 2020, 2021, onde apanhou bastante da sinistralidade, foi terrível para as seguradoras. Isso claramente ficou para trás e hoje a gente vê que, na verdade, foi uma grande oportunidade, né, para quem conseguiu comprar naquela ocasião na casa ali dos 20, 22 reais. E hoje, né, para o investidor de longo prazo, de dividendos, na casa dos 30, ainda pode ser atrativo, olhando estimativas aí para dividendos, aqui no consenso pelo Status Invest, a estimativa é de um yield superior a 10% para 2024 nessas cotações atuais. E dado a boa lucratividade, né, que a gente está observando aí, caso a empresa mantenha o payout atual na casa dos 80%, 85%, nesse segundo semestre nós poderemos ver um dividendo por ação talvez superior ao último, né, que foi de R$ 1,60 por ação, que já foram pagos recentemente. Vamos ficar de olho aí para o dividendo de 2024 da BB Seguridade, porque certamente o anúncio deve ser em fevereiro, conforme sempre foi feito aí, né, historicamente. Quem está posicionado é seguir tranquilo no ativo, a empresa está muito bem. E eu quero até aproveitar para listar aqui também, né, para a gente comentar um pouquinho da Caixa Seguridade, que vocês também me perguntam bastante sobre ela, né? Inclusive me fala aí nos comentários qual das duas que você investe. Muita gente fica nesse dilema, né? Qual é a melhor, qual investir. Afinal de contas, o negócio delas é praticamente o mesmo, né? Os lucros também são bilionários, o payout das empresas aí também é bem parecido, as Datacom também tem sido semestral para as duas aí até o momento. Nós ainda não temos o resultado da Caixa Seguridade, mas para quem me perguntou, né, a minha opinião, acho que as duas são ótimas empresas, porém a BB Seguridade tem a segurança, entre aspas, né, de já ter se provado ao longo dos anos. A Caixa Seguridade ainda está no início, né, fazendo isso aos poucos, mostrando resultado, né, isso já é visível aí, se a gente vê, está melhorando muito. E apesar de eu achar que a Caixa Seguridade tem um upside maior, talvez, né? Para mim, a BB Seguridade é uma opção mais segura ainda, dado aí o histórico já consolidado. Vamos ver o resultado da Caixa Seguridade, sai também essa semana e a gente traz aí um pouco mais de informações, né? Inclusive ela pagou dividendos ontem, a Datacom aí para a Caixa Seguridade, agora possivelmente vai ser só o ano que vem também no mês de abril. São duas empresas aí para bons dividendos em 2024, tendo em vista, né, que esse semestre terão seus dividendos anunciados e pagos só no ano que vem. Mas seguindo aí, né, com mais destaques de resultados e dividendos, a Gerdau também divulgou seus números e vai pagar dividendos. Começando aí pelos números da empresa, né, eles foram de queda, já esperado aí pelo mercado, né, talvez vieram até um pouquinho acima do que o mercado esperava, porque o cenário para o aço não está fácil e com isso o volume de vendas da empresa caiu. A receita líquida foi aí de 17 bilhões, uma queda de 6,6% no trimestre. Na comparação anual a queda foi maior ainda, porém aqui não adianta ficar olhando o passado, né? A empresa não vai bater os números de 2021 para 2022, o mercado sabe
sabe disso, então é olhar 2023 em diante e mesmo assim a coisa não está fácil, né? Por conta do que eu comentei, né? O preço do aço está puxando as margens para baixo, bastante pressionado aí pela grande oferta no mercado internacional e com isso o Brasil, por exemplo, está tendo aí uma enxurrada, digamos assim, de importações de aço, ou seja, é ruim para a empresa, né, que perde margem. Aí a gente vê o EBITDA, por exemplo, caindo aí 11% no trimestre, né, o volume de vendas, como a gente viu, em queda, e na última linha aí o lucro líquido batendo quase 1,6 bi, ou seja, queda também, né, de 25% aí no trimestre. Essa questão do aço aí no curto prazo está preocupando um pouquinho, mas ainda em relação a Gerdau, né, o investidor acho que pode ainda se amparar, né, na solidez financeira da empresa, né? Se a gente vê aqui a alavancagem, ela segue muito tranquila, uma liquidez muito boa, né? 6 bilhões em caixa, é muita coisa, sem falar que a empresa não vai ter grandes desembolsos aí, né, por pelo menos nos próximos 7 anos. Então, nesse sentido, ainda é confortável aí a situação da empresa, embora o mercado não fique nem um pouco apegado a essas coisas. As cotações podem ainda sofrer, principalmente depois aí da Datacom dos dividendos. E em relação a eles, né, ao dividendo, a empresa anunciou 93 centavos por ação pagos aí, né, que serão pagos pela metalúrgica Gerdau, pagamento em 14 de dezembro de 2023 e 47 centavos por ação que serão pagos aí pela Gerdau no dia 13 de dezembro de 2023. A Datacom é até o dia 17 de novembro aí para as duas empresas. Lembrando que eu já havia alertado, né, que a Datacom para Gerdau viria agora em novembro. E dado aí a confirmação, agora a próxima Datacom para a empresa deve ser somente lá em março de 2024, caso o histórico aí siga fiel como sempre foi. Bom, e agora seguindo, né, falando aí de mais bons resultados, só que agora setor elétrico especificamente, Engie Brasil, a empresa também reportou aumento aí nos lucros, né? A empresa reporta um lucro líquido de 928 milhões no trimestre, um crescimento de 30% na comparação anual. O EBITDA também cresceu aí 23,5%, atingindo 1,7 bi, números impulsionados aí pela boa diversificação de portfólio da empresa, né, que a gente já vem falando aí há alguns trimestres. A empresa vem fazendo um ótimo trabalho, como por exemplo o segmento de transmissão, que a empresa tem investido, né, e tem puxado aí o EBITDA para cima, e agora sim, né, margens aí de respeito para a Engie Brasil batendo os 70% no trimestre. E ainda em relação a investimentos, né, e números que estão puxando o resultado para cima, nós temos também a participação societária que a empresa tem na TAG, que vale pontuar aqui que também contribuiu aí para impulsionar o resultado. Então os números foram positivos, né? EBITDA subindo principalmente é sempre muito bom, porque mostra a capacidade do negócio da empresa em gerar resultado, e com isso o lucro naturalmente vai aumentar, a alavancagem vai diminuir e com isso a empresa fica livre aí para pagar maiores dividendos ou fazer mais investimentos que ela achar interessante aí para o portfólio. Então, em relação, né, a dividendos, segue com boas perspectivas de crescimento desse dividendo por ação, sempre pagou muito recorrente a empresa, e dado aí o histórico de Datacom, pode ser, né, que talvez tenhamos ainda mais algum anúncio até o final do ano de 2023. Vamos seguir de olho, a Engie Brasil segue muito bem. E passando para uma outra elétrica que também foi destaque aí em termos de resultado, a AES Brasil, os números da empresa foram também de crescimento. A empresa reportou receita líquida de 908 milhões, crescimento de 15,6%. O EBITDA foi de 429 milhões, crescimento de 51,4%. E o lucro líquido foi de 124 milhões, crescendo aí 21,3%. Então, os números vieram de crescimento, como eu disse, né, impulsionados aí pelos projetos eólicos que a empresa tem empenhado esforços, né? A gente já falou também sobre isso em vídeos passados aí sobre a AES Brasil. Ela tem feito investimentos importantes nesse sentido, e o impacto positivo aí, né, desses projetos eólicos no EBITDA da empresa fez a diferença aí, né? Se a gente pegar os 9 primeiros meses do ano, foi uma contribuição aí de 289 milhões no EBITDA. A empresa começa a dar sinais aí que vai entregar resultado, porém, né, o mercado ainda não está tão confiante assim por enquanto, né? Talvez na execução da empresa, ou talvez no sucesso aí dessa execução, pelo menos no curto prazo, né? As coisas ainda não estão conforme o mercado gostaria e as ações ainda seguem pressionadas, tá? Acho que o ponto de atenção aqui talvez é a alavancagem da empresa, né? Que segue subindo, então talvez justifique em partes aí o mercado ficar de fora. Atualmente nós temos elétricas mais tranquilas para investir, né? Que estão entregando aí bons retornos e inclusive bons
bons dividendos, coisa que a AS Brasil ainda não pode se dar o luxo de fazer, né? Nesse sentido, ela ainda precisa melhorar bastante as operações para poder entregar aí um yield adequado ao setor elétrico. Está no caminho, mas a gente ainda precisa ter um pouco de paciência e até o momento, né, em 2023, sem dividendos. Vamos seguir acompanhando para saber se os resultados vão engrenar. E nós temos mais destaques aí de resultados positivos. Foi o da Vibra Energia. O mercado gostou bastante dos números que a empresa reportou, né? As ações abriram o pregão em forte alta. A empresa reverteu, né, o prejuízo e agora lucra nesse trimestre 1,2 bilhão. Destaque aí para EBITDA, que atingiu 2,3 bilhões, crescendo aí 154%. A empresa reportou um bom resultado operacional. O mercado seguiu animado. É uma empresa visada e não só para crescimento, né, mas também para bons dividendos. Olhando históricos de Datacom, pode ser que em dezembro a gente tenha mais alguma coisa anunciada aí pela empresa se o histórico se repetir. Nós tivemos também, né, outros destaques de resultados, como por exemplo Banco Itaú. Também os números vieram aí de crescimento, conforme era esperado, as ações também abriram o pregão em alta. Porém, eu não vou falar de bancos agora, vou deixar para a gente falar de bancos mais à frente em outros vídeos, porque nós vamos ter outros resultados também bastante aguardados. E aí, para a gente encerrar mais esse vídeo informativo, nós tivemos mais anúncios de dividendos e as Datacom abertas aí ao mercado. Então, além aqui da Gerdau, que eu falei logo no início do vídeo, né, que está com a Datacom aberta, nós tivemos também a Arezzo, né, empresa comunica aí o pagamento de dividendos, e JCP. Os JCP serão cerca de 78 centavos por ação e os dividendos serão cerca de 29 centavos por ação aí da Arezzo. Datacom até o dia 10 de novembro e o pagamento será no dia 28 de novembro. Outra empresa que também anunciou seus dividendos nesse início de mês de novembro foi a Tegma, vai pagar dividendos e JCP também. O montante aí, né, somando os dois, dividendos JCP, vai ser equivalente a aproximadamente 54 centavos por ação. A Datacom é até o dia 9 de novembro e o pagamento no dia 23 de novembro. São alguns destaques aí desse início de semana. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários. Mas 2024 já sinaliza aí, né, principalmente bons dividendos, se considerarmos os resultados que têm sido reportados, estão vindo bons, porque mais lucro significa maiores dividendos que podem ser anunciados à frente. Então, seguimos acompanhando. Um abraço, bons estudos e até a próxima.